Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar sobre como identificar a mentalidade da lei na vida cristã. Viver na lei hoje não significa necessariamente seguir todo o sistema da lei de Torá ou os mandamentos dados por meio de Moisés. No contexto do Evangelho, significa viver tentando ser aceito por Deus com base no próprio desempenho religioso. Em termos práticos, viver na lei hoje é tentar merecer o favor de Deus. A pessoa acredita que Deus só vai aceitá-la se ela orar o suficiente, jejuar o suficiente, obedecer perfeitamente, fizer muitas obras. Ou seja, ela vive tentando merecer aquilo que Deus dá pela graça. Quem vive na lei sente constantemente que nunca fez o suficiente, que nunca está espiritual o suficiente, que Deus está sempre triste e desapontado com ela. Mas a Bíblia diz, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando a vida cristã vira apenas listas de proibições, códigos de comportamentos, medo de errar, a pessoa está vivendo mais debaixo da lei do que da graça. Lá no livro de Ezequiel 36, 26 e 27 vai nos esclarecer que, vamos ler? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Esse texto revela um princípio profundo da nova aliança. Deus não muda apenas o comportamento, Deus muda o coração. Ou seja, na lei a obediência é imposta de fora para dentro. Já na graça, a obediência nasce de dentro para fora. Quando há conversão genuína, o Espírito Santo gera no coração desejo de agradar a Deus, amor pela vontade de Deus, alegria em obedecer. Não é mais apenas uma regra para cumprir, mas uma nova natureza que deseja obedecer. Outro versículo que confirma isso está lá em Filipenses 2:13. Vamos ler? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Ou seja, até o querer obedecer já é fruto da graça de Deus. O Evangelho ensina que a justiça vem pela fé em Jesus Cristo, não pelo desempenho espiritual. Gálatas 3:3 vai nos confirmar que, tendo começado no Espírito, quereis agora aperfeiçoar-vos na carne? Viver na lei hoje é tentar agradar a Deus pelo esforço, buscar a justiça pelas obras, viver debaixo de culpa e medo. Já viver na graça é confiar na obra de Cristo, receber a justificação pela fé, permitir que o Espírito Santo transforme o coração. Romanos 6:14 vai nos revelar que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Desde a queda do homem existe uma tendência natural de tentar merecer aceitação por meio do próprio esforço. Por isso, mesmo depois de ouvir o Evangelho, muitas pessoas ainda pensam e vivem como se estivesse debaixo da lei. O apóstolo Paulo enfrentou exatamente esse problema nas igrejas do primeiro século, principalmente aos Gálatas. Por que então a mentalidade da lei é tão forte? Porque o ser humano quer controlar sua própria justiça.
A ideia de que somos aceitos por Deus somente pela graça parece difícil demais para alguns. O coração humano prefere acreditar que precisa fazer algo para merecer. A ideia de que somos aceitos por Deus somente pela graça muitas vezes é difícil para o coração humano, porque o ser humano tem uma forte tendência de querer controlar a sua própria justiça. Existe dentro das pessoas o desejo de participar por meio do mérito da salvação, como se fosse necessário fazer algo para conquistar o favor de Deus. Por isso, muitos preferem acreditar que precisam cumprir regras, realizar obras ou demonstrar algum tipo de desempenho espiritual para serem aceitos. No entanto, o Evangelho revela que a aceitação diante de Deus não é resultado do esforço humano, mas da obra perfeita de Cristo. O apóstolo Paulo explica que a salvação não pode ser conquistada por méritos humanos, justamente para que ninguém tenha motivo de se gloriar diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai nos revelar essa verdade. Vamos ler? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Isso significa que a graça desmonta completamente o orgulho humano, porque ela declara que tudo começa em Deus e não no homem. A justiça que nos torna aceitos diante de Deus não é construída por nossos esforços, mas é recebida como um presente, mediante a fé em Cristo. Quando essa verdade é compreendida, o coração deixa de viver tentando merecer o amor de Deus e passa a viver a partir da certeza de que já foi aceito, amado e justificado por Ele. Outro motivo pelo qual é tão difícil as pessoas aceitar a ideia da graça. A religião, ao longo da história, reforçou a mentalidade da lei. Durante séculos, muitos sistemas religiosos ensinaram que o relacionamento com Deus depende principalmente do desempenho humano. Assim, a espiritualidade passa a ser medida por elementos externos como regras, rituais, práticas religiosas, desempenho espiritual. Quando isso acontece, a fé deixa de ser um relacionamento vivo com Jesus Cristo e passa a ser um sistema baseado em comportamento e esforço. Dessa forma, a pessoa começa a acreditar que precisa constantemente provar seu valor diante de Deus, como se a aceitação divina dependesse da sua performance espiritual. O apóstolo Paulo confrontou fortemente esse pensamento ao escrever para a igreja dos Gálatas, mostrando que voltar à dependência de regras e obras, depois de conhecer a graça, é um retrocesso espiritual muito perigoso. Vamos conferir? Gálatas 3:3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Esse texto mostra que a vida cristã não começa pela graça e continua pelo esforço humano. Assim como a salvação é recebida pela fé, também o crescimento espiritual acontece pela ação do Espírito Santo de Deus no coração. Quando a pessoa entende essa verdade, ela deixa de viver presa à obrigação religiosa e passa a viver motivada pelo amor e pela transformação interior que vem da graça. A natureza humana acredita que pode melhorar a si mesmo através de disciplina moral, mas o Evangelho revela que a transformação verdadeira vem do Espírito. Gálatas 3:3 novamente vem nos reforçar essa verdade. Tendo começado no Espírito, quereis agora aperfeiçoar-vos na carne? Porém, a nova aliança promete algo completamente diferente. Ela muda
a mentalidade. Hebreus 8:10 vai nos revelar que porei as minhas leis na sua mente e as escreverei no seu coração. Isso significa que na graça a transformação não vem de imposição externa, mas de uma nova natureza interior. A lei diz: faça para ser aceito. A graça diz: você foi aceito em Cristo. Agora viva a partir dessa nova identidade. Existem razões profundas pelas quais a mente humana resiste à graça. O Evangelho é simples, mas ele confronta a forma natural como o ser humano pensa sobre a justiça, mérito e relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo tratou muito desse conflito em cartas aos Romanos e aos Gálatas. Aqui estão 3 razões bíblicas principais. O orgulho humano quer participar da salvação. A graça declara que a salvação é totalmente obra de Deus. Isso confronta o orgulho humano, porque o homem gosta de pensar que contribuiu com algo. Muitas pessoas preferem acreditar que foram salvos porque foram boas, obedeceram regras, fizeram obras, se esforçaram espiritualmente. Como já lemos lá em Efésios 2, do 8 ao 9, a Bíblia vai nos dizer que nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça remove qualquer motivo de glória humana. A mente humana confia mais em regras do que em relacionamento. Regras são mais fáceis de administrar. Quando a fé vira um sistema de regras, a pessoa sente que consegue controlar a sua espiritualidade. Mas o Evangelho não é um sistema religioso. Ele é um relacionamento vivo com Jesus Cristo. Por isso, muitos preferem a lei. Ela oferece segurança aparente através de regras. A mente humana tende a confiar mais em regras do que em relacionamento. Isso acontece porque regras são mais fáceis de administrar e dão ao ser humano a sensação de controle. Quando a fé é reduzida a um conjunto de normas, práticas e comportamentos, a pessoa passa a medir sua espiritualidade pelo que faz ou deixa de fazer. Assim, ela acredita que consegue controlar sua relação com Deus por meio do desempenho religioso. No entanto, o Evangelho não foi estabelecido como um sistema religioso baseado apenas em mandamentos. Ele revela um relacionamento vivo com Jesus Cristo. A vida cristã nasce da comunhão com Cristo e da ação do Espírito Santo no interior do coração. Por isso, muitos acabam preferindo a mentalidade da lei, porque ela oferece uma sensação de segurança através de regras visíveis e mensuráveis. Contudo, a verdadeira vida espiritual não se sustenta apenas em normas externas, mas na transformação interior produzida pela graça. O apóstolo Paulo expressa essa verdade ao afirmar que, Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Esse texto mostra que no Evangelho a relação com Deus deixa de ser baseada no medo e na obrigação e passa a ser fundamentada em filiação, intimidade e relacionamento. A graça não apenas muda as regras, ela muda a forma como nos relacionamos com Deus. A carne
carne acredita no esforço próprio. A natureza humana sempre tenta melhorar a si mesmo através do esforço próprio. Desde o início do mundo, o ser humano tende a acreditar que pode alcançar aprovação, justiça ou santidade por meio de disciplina, regras e desempenho. No entanto, o Evangelho revela um princípio completamente diferente. A verdadeira transformação não vem do esforço, não vem da força humana, mas da ação do Espírito Santo de Deus dentro do coração. O apóstolo Paulo confronta exatamente esse pensamento ao escrever à igreja de Gálatas 3,13, tendo começado no Espírito, quereis agora aperfeiçoar-vos na carne? Com essa pergunta, Paulo mostra um erro muito comum na vida cristã: começar pela graça e depois continuar pelo próprio esforço. A salvação é recebida pela graça mediante a fé. Mas muitas pessoas, depois de convertidas, passam a viver como se o crescimento espiritual dependesse apenas de sua própria capacidade. Entretanto, o Evangelho ensina outra realidade espiritual. A lei fala de esforço humano, a graça revela a obra completa de Jesus Cristo. A lei exige perfeição do homem, algo que ele nunca conseguiu alcançar. Já a graça oferece justiça de Cristo como um presente recebido pela fé. E quando uma pessoa começa a compreender profundamente a graça, algo poderoso acontece. O coração é transformado. A obediência deixa de ser apenas uma obrigação externa e passa a ser fruto de uma nova natureza interior. Assim, a santidade não nasce do medo ou da imposição de regras, mas do amor e da vida de Cristo operando dentro do crente. A lei fala de esforço humano, a graça revela a obra completa de Cristo. A lei exige perfeição, a graça oferece justiça. E quanto mais a pessoa entende a graça, mais o coração é transformado para viver em santidade. Um exemplo simples e muito claro de mudança de estatuto que podemos ilustrar é: a nova aliança é quando uma nova Constituição substitui a antiga em um país. Quando um país aprova uma nova Constituição, o sistema jurídico anterior deixa de ser referência principal. A nova Constituição estabelece novas leis, novos princípios, nova forma de relacionamento entre os estados e os cidadãos. A antiga Constituição não é considerada ruim ou inútil. Ela teve seu papel histórico, porém, ela foi substituída por um novo sistema legal mais completo. Assim acontece na Bíblia. A antiga aliança, baseada na lei dada por Deus por meio de Moisés, teve um propósito: revelar o pecado e conduzir o homem a Deus. Mas depois veio algo superior através de Jesus Cristo. Hebreus 8:13 vai nos dizer que nova aliança torna antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Outro exemplo prático é um contrato que é substituído por um novo contrato. Quando duas partes fazem um novo acordo que substitui o anterior, o antigo perde sua validade. As relações passam a ser regidas pelo novo acordo. Da mesma forma, a nova aliança, estabelecida por Cristo, substitui o sistema da lei como base de relacionamento com Deus. Na antiga aliança, a lei estava escrita em tábuas de pedra. O relacionamento era baseado em mandamentos externos. Na nova aliança, a lei é escrita no coração. O relacionamento é baseado na graça e na obra do Espírito Santo. Lá no livro de Jeremias 31:33 vai nos dizer que: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. Ou seja, não é apenas uma melhoria do sistema antigo, é uma mudança completa da aliança. Se essa mensagem falou com você,
permaneça e caminhe conosco. Acompanhe o canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante sobre sua vida, em nome de Jesus.